Fala, meus amigos, tudo bem? Vamos direto ao assunto. A discussão entre o técnico Vanderlei Luxemburgo e o fisioterapeuta Bruno Mazziotti deixou o clima bastante complicado dentro do Corinthians, principalmente dentro do elenco. Os jogadores presenciaram a discussão e o clima pesou para o Vanderlei Luxemburgo. Vou falar também sobre a nova investida do West Ham para levar o Yuri Alberto para a Inglaterra. Dessa vez, o jogador ficou balançado e tem interesse em jogar a Premier League. Eu sou Ivan Andrade, você está no 12 em Campo. Seja muito bem-vindo, se inscreva no canal e bora falar de Corinthians. Muito bem, 12 em Campo, indo direto ao assunto na tarde desta quarta-feira, dia 30 de agosto, e a gente começa falando sobre a discussão entre Vanderlei Luxemburgo e o fisioterapeuta Bruno Mazziotti, que se tornou pública nos últimos dias, mas que gerou um grande desconforto dentro do elenco. Tá? O Bruno Mazziotti é o gerente de performance e saúde do clube, tem total autonomia dentro do trabalho dele. O Vanderlei Luxemburgo não aceita interferências externas. E de que forma o Mazziotti estaria interferindo ou tentando interferir no trabalho do Vanderlei? O Mazziotti, ele cuida de toda a questão de performance, de saúde, de cuidados com o atleta. Não é a primeira discussão entre eles. Já teve uma anterior a essa última agora. A primeira foi em função do aproveitamento ou não do Lucas Veríssimo. O Mazziotti entendia que o Lucas Veríssimo já estava pronto para estrear pelo Corinthians, o Vanderlei entendendo que não, né? E claro que nessa questão a palavra do Mazziotti ela tem que ser levada muito mais em consideração, afinal é um especialista dentro dessa função, é um cara que entende do assunto. E essa foi a primeira das discussões que ambos já tiveram. A última foi presenciada pelo elenco e foi em função do aproveitamento do Renato Augusto naquele jogo contra o Goiás. O Mazziotti entendia que não era para colocar o Renato, para segurar um pouco mais o Renato, que faz um trabalho muito específico, um trabalho de cuidados especiais para que não sinta lesão, para que não sinta dores, para que não para diminuir o risco de lesão dentro do campo. E o Luxemburgo foi lá e colocou o Renato Augusto. Ele entrou no jogo contra o Goiás, inclusive foi o passe dele que saiu o gol do Maicon. A questão é que essa discussão foi presenciada pelos atletas. E o Bruno Mazziotti ele tem um prestígio muito grande com os jogadores. Os atletas gostam muito dele, pelo profissional que é, pela pessoa que é. E nessa discussão, e foi uma discussão áspera, ríspida, entre os dois, na frente do elenco, os jogadores ficaram ao lado do Bruno Mazziotti. Entenderam que o Bruno Mazziotti tem razão nessa discussão. Ele é o chefe, ele é o gerente desse departamento de saúde, de performance. Então, é o cara que precisa ser ouvido. Afinal de contas, concordo que se o gerente de performance e saúde não tem autonomia para falar esse jogador não está em condições de jogo, ou é melhor preservá-lo, ou esse está pronto, não precisa ter esse profissional no clube. E com todo respeito, o Bruno Mazziotti é um dos caras mais respeitados no futebol brasileiro, já trabalhou fora do país, em grandes clubes também fora, seleção brasileira, é um cara que recuperou o Ronaldo, então ele tem um currículo bastante vasto em termos de recuperação de atletas e principalmente pela capacidade que tem. O Vanderlei não gostou muito dessas ponderações do Bruno Mazziotti, entendeu como interferência no trabalho dele, colocou o jogador. O fato é que ontem a gente viu um rendimento absurdamente baixo, o Renato não jogou absolutamente nada, o elenco como um todo, à exceção do Cássio, o Lucas Veríssimo, que fez um bom jogo, o Gil também, que acabou, de alguma forma ali, não sendo um dos piores, mas o fato é que o elenco, de uma forma geral, foi muito mal. E até se atribui esse baixo rendimento também a essas discussões dentro do vestiário. E a gente sabe como funciona o vestiário, pelo menos eu sei,
porque já vivi ali ao lado do vestiário, conversando com jogadores e treinadores metade da minha vida. A gente sabe que jogador, quando toma partido de uma situação ou quando não está satisfeito, essa insatisfação, ela reflete dentro de campo. Tá? O Corinthians acabou se classificando, avançou, é semifinalista da Copa Sul-Americana, mas extremamente criticado, extremamente condenado, né, a forma como foi, porque tomou 30 chutes, né, contra o gol do Cássio, finalizou apenas 7 vezes contra o gol do Estudiantes, 4 bolas na trave, então foi um rendimento, talvez uma das piores partidas na história do Corinthians. O Corinthians já fez jogos ruins, mas a de ontem, talvez a de ontem e a do São Paulo foram as duas piores partidas aí nos últimos anos, mas indiscutivelmente. Então, dentro do vestiário, as coisas precisam caminhar lado a lado. É preciso que todos estejam remando na mesma direção. Se a coisa não for assim, a tendência é que dentro de campo a gente veja resultados e rendimento como nós vimos no jogo de ontem contra o Estudiantes. Então, essa história entre Bruno Mazziotti e Vanderlei Luxemburgo, que até na entrevista coletiva disse que teve sim uma discussão, mas é uma discussão de trabalho e que toda empresa tem isso. O Vanderlei, aliás, está se especializando em respostas atravessadas, em respostas grosseiras, em toda a coletiva de imprensa. Parece que ele só fica feliz quando perguntam aquilo que ele quer ouvir. Quando ele não gosta da pergunta, ele normalmente ou é grosseiro com o jornalista, com o repórter, com o profissional que fez a pergunta, ou então acaba indo por outro caminho e não responde objetivamente aquilo que lhe foi perguntado. Passei a metade da minha vida fazendo pergunta em entrevista coletiva e acho que o treinador tem todo o direito de não responder, mas não de ser grosseiro desde que não sejam grosseiros com ele. Então eu acho que é uma recíproca. Se você trata bem, você tem que ser bem tratado. Então, a pergunta do jornalista, seja ela, para muitos pode achar incoerente, para uns pode ser que pareça uma pergunta idiota, mas para aquele profissional na hora é uma pergunta. O treinador tem todo o direito de falar, olha, não vou responder a tua pergunta, a próxima, por favor, e já vi muitos fazendo isso. Agora, não com respostas atravessadas, com grosseria, eu acho que aí o Vanderlei também está perdendo um pouco a mão e não é a primeira vez que ele age dessa forma em entrevista coletiva. Né? O treinador, para mim, que na coletiva fala que queria perder do São Paulo de 1-0, entrar em campo com esse pensamento, olha, eu quero entrar perdendo o primeiro tempo de 1-0, aí perdemos de 2, não deu para fazer mais nada. Eu acho que não dá. Né? Então, tem outras situações aí que vão muito além dessa discussão com o Bruno Mazziotti e mostram o Vanderlei Luxemburgo bastante perdido com relação ao trabalho que ele mesmo vem fazendo dentro do Corinthians. A diretoria tem ciência disso, sabe do problema, sabe do que está acontecendo e precisa, de uma forma ou de outra, resolver esta questão entre Bruno Mazziotti e Vanderlei Luxemburgo para que ela não se agrave ainda mais e que as consequências dentro de campo sejam ainda piores. Quero saber a sua opinião sobre isso. Bom, e para a gente finalizar esse vídeo aqui, vamos falar sobre a nova investida do West Ham da Inglaterra pelo Yuri Alberto. Ontem, após o jogo contra o Estudiantes, depois da classificação consumada, representantes do West Ham voltaram a procurar o Corinthians. Inicialmente fizeram aquela proposta de 18 milhões de euros, o que foi prontamente recusada pelo Corinthians. Desta vez não se fala em valores, pelo menos não foram divulgados, mas a informação é que Yuri Alberto ficou muito animado com a possibilidade de jogar a Premier League, que gostou muito, até porque os salários dele seriam em libras, uma moeda muito valorizada, talvez a mais valorizada no mundo, e o valor bastante alto. Então o Yuri Alberto ficou muito interessado na proposta, tem vontade de voltar a jogar no futebol europeu, tem vontade de disputar a Premier League, mas o Corinthians ainda não definiu essa situação. Não quer negociar o jogador neste momento, porque entende que não tem ninguém no elenco que possa substituí-lo. Nesse caso, até concordo com a diretoria. Não tem ninguém para substituir. Alguém vai comentar aí. Mas tem o Felipe Augusto. Ainda não está pronto. Assim como o Léo Maná não está pronto. Assim como o Matheus Araújo não está pronto. Como o Guilherme Biro não está pronto. Então,
na atual fase do Corinthians, que perdeu o Roger Guedes, seu principal goleador, mesmo o Yuri Alberto mal, mesmo o Yuri Alberto não rendendo absolutamente nada dentro de campo, ainda é o artilheiro da equipe nessa temporada. Eu estou dizendo artilheiro porque o Roger Guedes não faz mais parte do elenco. E o Corinthians quer segurar o Yuri Alberto aí pelo menos até o final do ano. Aí entra uma questão, a insatisfação do jogador, que recebe a proposta, que se interessa pela proposta, que gosta da ideia, que quer jogar na Inglaterra, e o clube fala não. Como é que fica a cabeça? Como é que fica o rendimento? Quero saber também a sua opinião. Eu volto às 9 da noite com 12 em Campo aqui na nossa live para a gente atualizar todos os assuntos do dia, falar sobre esse assunto, Maziotti, Luxemburgo, sobre rendimento de equipe, enfim, atualizando aqui as notícias do Timão. Legal? Muito obrigado pela companhia. Se você gostou do conteúdo, deixe seu like, se inscreva no canal. Muito obrigado pela companhia e até mais tarde. Tchau, tchau.